fala. Torcida do Palmeiras, essa torcida que nunca abandona, que cobra, que vibra e que sente tudo na pele. O momento é de muita informação, muita especulação e, acima de tudo, muita reflexão sobre o que está acontecendo nos bastidores do Verdão. E a gente começa falando de um nome que vem chamando atenção fora do Brasil e que pode virar um capítulo importante dessa janela de transferências. O lateral Agustin Giai entrou de vez no radar do futebol italiano, e isso não é pouca coisa. Clubes tradicionais da Itália passaram a monitorar o jogador nos últimos dias, buscando informações, entendendo a situação contratual e avaliando uma possível investida. A movimentação existe, o interesse é real e já houve até sinalização de valores que giram em torno de 13 milhões de euros, o que mostra que não é apenas uma curiosidade distante. Apesar disso, é importante deixar claro que, até este momento, não existe nenhuma proposta oficial na mesa do Palmeiras. O que acontece agora são conversas, sondagens e aquele jogo de bastidores típico do mercado europeu. Mesmo assim, o sinal de alerta está ligado, porque quando esse tipo de interesse aparece, geralmente é questão de tempo até algo mais concreto surgir. E o Palmeiras, como sempre, já se antecipa. Internamente, o clube trabalha com cenários e um deles envolve justamente a possível saída de Giai. Caso isso aconteça, a diretoria já tem um nome mapeado para reposição imediata. Trata-se do lateral Paulo Henrique, atualmente no Vasco. O jogador agrada pelo perfil ofensivo, pela intensidade e pela capacidade de apoiar o ataque, algo que o Palmeiras valoriza bastante em seus laterais. O problema é que essa possível troca de peças levanta um debate forte entre os torcedores. Muita gente aponta que Paulo Henrique é um lateral que entrega bastante no apoio, mas deixa a desejar na parte defensiva. E aí surge a comparação inevitável com outros jogadores do elenco que também são mais agressivos ofensivamente e apresentam dificuldades na marcação. A pergunta que fica é se vale a pena abrir mão de Giai para apostar em um nome com características parecidas, mas que ainda gera dúvidas em jogos mais exigentes. É uma decisão que mexe com o equilíbrio do time e que precisa ser pensada além dos números e do mercado. Enquanto isso, outro assunto que mexeu com o torcedor foi a atuação de Danilo pelo Botafogo. Cria do Palmeiras, o volante deu um verdadeiro show em campo, comandando o meio, chegando ao ataque e marcando 2 gols em uma goleada marcante. Não foi apenas pelos gols, mas pela leitura de jogo, pela intensidade e pela personalidade em campo. Foi o tipo de atuação que faz o torcedor olhar e pensar no que poderia ter sido. Danilo esteve muito perto de retornar ao Palmeiras em outro momento, e isso ficou claro quando surgiu a informação de que houve consulta interna sobre essa possibilidade. A resposta, porém, foi negativa. A justificativa foi curta, direta e fria. Mesmo se tratando de um jogador com história, identificação e qualidade comprovada. E aí nasce a revolta de grande parte da torcida, que vê o time com dificuldades no meio-campo enquanto um jogador formado em casa brilha em outro clube. Esse sentimento de frustração se soma ao contexto financeiro recente do Palmeiras, com saídas importantes. O clube abriu um espaço significativo na folha salarial, algo em torno de 3 milhões de reais por mês. Isso automaticamente aumenta a expectativa por reforços. O torcedor olha para esse cenário e se pergunta se agora, finalmente, o clube vai se mexer de forma mais agressiva no mercado ou se vai seguir apostando em soluções internas e negociações demoradas.
A saída de Rafael Veiga também pesa muito nesse debate. Durante muito tempo, ele foi a principal referência criativa do time, o jogador capaz de mudar o jogo vindo do banco ou sendo titular. Sem ele, o Palmeiras perde uma alternativa importante e passa a escancarar a necessidade de um camisa 10. Um jogador capaz de organizar o time, pensar o jogo e assumir a responsabilidade nos momentos difíceis. A ausência desse perfil já vinha sendo sentida, mas agora se torna ainda mais evidente. Além do meio-campo, a defesa também entrou no radar. Existe o reconhecimento interno de que o elenco precisa de um zagueiro de peso, alguém pronto para assumir protagonismo. O nome ainda é mantido em sigilo, mas a informação é de que se trata de uma negociação extremamente complexa, envolvendo um jogador valorizado e com mercado. Isso mostra que o Palmeiras sabe onde precisa reforçar, mas ainda enfrenta dificuldades para transformar esse diagnóstico em ação concreta. No meio disso tudo, surgiu também a renovação contratual de Lucas Evangelista. O vínculo, que inicialmente iria até o final de 2026, foi estendido até o final de 2027. A decisão gerou questionamentos, principalmente pelo fato de o jogador ainda não ter conseguido uma sequência sólida, muito por conta de lesões. Embora tenha mostrado bom rendimento em alguns momentos antes de se machucar, muita gente acredita que a renovação foi precoce e que ele ainda precisa provar mais dentro de campo para justificar essa confiança. O que fica claro é que o Palmeiras passa por um processo de reformulação silenciosa. Alguns jogadores deixaram o clube, outros estão na mira do mercado, e o elenco foi enxugado. Isso aumenta a responsabilidade da diretoria em buscar reposições à altura, porque o nível de exigência é alto e a temporada não permite erros de planejamento. A torcida sente que o time perdeu peças importantes e ainda não recebeu respostas claras em forma de contratações. O clima entre os torcedores é de cobrança, de preocupação e, em muitos casos, de pessimismo. Há quem acredite que o ciclo atual se esgotou, que o time precisa de novas ideias, novas peças e até de uma mudança mais profunda na forma de pensar futebol. Outros ainda confiam que ajustes pontuais podem recolocar o Palmeiras no caminho das grandes conquistas. O fato é que o debate está aberto, intenso e longe de um consenso, enquanto o clube segue no centro das atenções e cada movimentação passa a ser observada com lupa pela torcida. E toda essa insatisfação que vem tomando conta do ambiente não surge do nada. Ela é reflexo direto do que o torcedor vê dentro de campo e do que não vê fora dele. O Palmeiras, que durante anos foi sinônimo de organização, intensidade e competitividade, hoje passa a impressão de um time previsível, sem variações e, em muitos momentos, sem repertório. O que mais incomoda não é apenas perder, mas a forma como o time tem se comportado, com pouca criatividade, pouca agressividade e uma sensação constante de que as coisas não evoluem. Muitos torcedores passaram a questionar se o trabalho atual realmente acompanha o nível de exigência que o clube alcançou nos últimos anos. A história recente não se apaga. Os títulos conquistados seguem gravados, mas o futebol é feito de presente. E no presente, o Palmeiras parece preso a ideias que já foram eficientes, mas que hoje encontram dificuldades para surpreender adversários, até mesmo os mais modestos. Em jogos teoricamente controláveis, o time sofre, não consegue impor ritmo e depende demais de jogadas individuais. Essa percepção se agrava quando se observa o comportamento de alguns jogadores em campo. Há quem enxergue acomodação,
falta de intensidade e erros básicos se repetindo rodada após rodada. Falhas defensivas, desatenções em bolas simples e dificuldades para reagir quando sai atrás no placar alimentam a sensação de um elenco que precisa de renovação não só de nomes, mas também de mentalidade. O Palmeiras sempre foi reconhecido pela competitividade, pela força coletiva e pela imposição física, e hoje isso já não é tão evidente. A questão do gol também entrou no debate. A saída de peças importantes e a aposta em alternativas que ainda não se consolidaram deixam o torcedor inseguro. Quando o goleiro falha em bolas defensáveis, especialmente em chutes rasteiros e próximos, a confiança do time inteiro balança. Isso não é apenas um problema individual, mas algo que precisa ser corrigido com trabalho específico, ajustes técnicos e, se necessário, mais concorrência interna para elevar o nível. No setor defensivo, os questionamentos se estendem aos zagueiros. Alguns jogadores que já entregaram muito parecem não viver o mesmo momento, cometendo erros que antes não eram comuns. A falta de uma liderança defensiva clara, alguém que organize a linha, cobre posicionamento e imponha respeito, faz com que a defesa oscile mais do que o esperado para um time que almeja títulos grandes. A necessidade de um zagueiro de peso não é exagero, é leitura de cenário. No meio-campo, a situação não é diferente. Sem um articulador claro, o Palmeiras sofre para criar jogadas por dentro, depende demais de bolas alçadas e perde previsibilidade. A ausência de um camisa 10 de origem, alguém que pense o jogo e acelere quando necessário, escancara um buraco que não foi preenchido. Isso sobrecarrega atacantes, que muitas vezes precisam buscar a bola longe da área, diminuindo o poder de finalização. E quando se olha para o banco de reservas, a sensação é de que faltam opções capazes de mudar o jogo. Em outros tempos, o Palmeiras tinha peças que entravam e mudavam o ritmo da partida, aumentavam a pressão e desequilibravam. Hoje, as substituições raramente causam impacto imediato. Isso não significa que falte talento, mas talvez falte encaixe, confiança ou uma ideia de jogo que potencialize esses atletas. Tudo isso faz com que o torcedor passe a discutir não apenas contratações, mas também o planejamento como um todo. Há uma cobrança clara por reforços de qualidade, jogadores prontos, com personalidade para vestir a camisa e assumir responsabilidades. O discurso de paciência já não convence tanto, porque o calendário é pesado, os rivais se reforçam e o Palmeiras não pode se dar ao luxo de esperar demais para reagir. Ao mesmo tempo, cresce o debate sobre postura da diretoria. Parte da torcida acredita que o clube tem condições financeiras para investir melhor e acelerar negociações. A sensação é de que oportunidades passam. Nomes interessantes surgem no mercado e o Palmeiras hesita. Essa hesitação, para muitos, custa caro ao longo da temporada, principalmente quando o time entra em competições importantes ainda em fase de ajuste. Esse cenário também alimenta discussões mais profundas sobre o futuro. Há quem defenda mudanças mais drásticas, novas ideias, novos rumos e até uma reformulação mais ampla na condução do futebol. Outros preferem ajustes pontuais, acreditando que o elenco ainda tem qualidade e que pequenas correções podem recolocar o time nos trilhos. O fato é que a paciência diminuiu e a cobrança aumentou de forma significativa. O torcedor palmeirense sempre foi exigente, mas também sempre apoiou quando viu entrega e compromisso. O que ele pede agora não é milagre, é resposta. Resposta em campo, com desempenho, e resposta fora dele, com planejamento e ação.
O Palmeiras construiu uma história recente muito forte e não pode permitir que isso se perca por decisões lentas ou pela insistência em caminhos que já não funcionam da mesma forma. Enquanto isso, a temporada avança, os jogos acontecem e cada partida se transforma em mais um termômetro desse momento delicado. Cada erro aumenta a pressão. Cada atuação fraca amplia o debate e cada movimentação no mercado passa a ser analisada como possível ponto de virada. O Palmeiras segue gigante, com uma torcida apaixonada e presente, mas vive um daqueles momentos em que escolhas feitas agora vão definir não só o ano, mas a direção do clube nos próximos capítulos dessa história que ainda está sendo escrita. Nesse contexto, cada jogo passa a carregar um peso maior do que deveria. Não é apenas uma partida, é uma avaliação constante do trabalho, das escolhas e da leitura que está sendo feita do elenco. O torcedor assiste tentando identificar evolução, alternativas táticas, variações de comportamento, mas muitas vezes encontra o mesmo roteiro: dificuldade para criar, erros individuais recorrentes e uma sensação de que o time joga no limite, sem margem para falhas. Isso cansa quem acompanha de perto e aumenta a pressão interna. A comparação com rivais acaba sendo inevitável. Enquanto outros clubes conseguem se reinventar, ajustar peças e encontrar soluções mesmo em cenários adversos, o Palmeiras parece travado em algumas decisões. Não se trata de gastar por gastar, mas de investir com convicção, entendendo que o clube chegou a um patamar onde competir é obrigação. Ficar para trás, esperando o momento ideal que nunca chega, pode custar caro em um futebol cada vez mais acelerado e competitivo. Outro ponto que pesa é a relação com a torcida. O palmeirense aceita fases ruins, desde que veja comprometimento e um plano claro. O problema surge quando o discurso não se reflete na prática. Promessas de evolução, de reforços e de mudanças precisam se materializar. Porque o torcedor não é ingênuo. Ele acompanha, analisa e percebe quando o time apenas reage aos acontecimentos, em vez de se antecipar a eles. E assim, o Palmeiras segue, entre cobranças, expectativas e incertezas, tentando encontrar respostas em meio a um cenário de transição. O elenco ainda tem qualidade, a camisa segue pesada e a torcida continua empurrando. Mas o futebol exige decisões firmes e rápidas. O tempo passa, a temporada não espera, e cada escolha feita agora carrega um impacto direto no que o Palmeiras pode ou não alcançar daqui para frente. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor vem ganhando força e causando verdadeiro terremoto político e esportivo. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, estaria muito próxima de aplicar um golpe histórico no Flamengo ao avançar pela contratação de Pedro por cifras que giram em torno de 117 milhões de euros. A movimentação, tratada com absoluto sigilo, tem sido descrita por pessoas próximas às negociações como ousada, estratégica e com potencial de redefinir o cenário do futebol nacional. A ideia seria aproveitar um momento de instabilidade interna no clube carioca e o desejo do jogador por novos desafios para costurar um acordo que poucos imaginavam possível. A especulação ganhou corpo à medida que interlocutores passaram a relatar encontros discretos, conversas indiretas e um clima de expectativa crescente entre empresários e dirigentes. Leila, conhecida por sua postura agressiva no mercado e pela disposição em investir pesado quando enxerga retorno esportivo e de imagem,
Veria em Pedro a peça ideal para elevar ainda mais o patamar do elenco alviverde. O centroavante, por sua vez, seria seduzido por um projeto esportivo robusto, protagonismo garantido e a chance de se tornar a contratação mais emblemática da era recente do futebol brasileiro. No Flamengo, o assunto ainda seria tratado como improvável, quase um blefe de mercado. Mas há quem admita preocupação com o poder financeiro do rival e com a capacidade de Leila em conduzir negociações complexas. O valor envolvido impressiona e, se concretizado, entraria para a história como uma das maiores transações internas entre clubes do país. Por enquanto, tudo permanece no campo da especulação, alimentada por silêncios estratégicos, negativas protocolares e a sensação de que algo grande pode estar sendo preparado longe dos holofotes. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!